Estamos de volta com mais uma edição do IF Entrevista. Neste programa conversaremos com a professora Rita Freire, ela que recentemente realizou um projeto de extensão denominado Quimicarte. O assunto de hoje será novas maneiras de ensinar a química utilizando a arte. Meu nome é Isabel Macedo e está no ar mais uma edição do IF Entrevista. Como é mesmo? Química e arte pode combinar? Sim, pode combinar, química e arte. A química, ela é um conjunto, de cores, de reações, e isso é uma arte, Então, casa-se bem química com arte. O que a motivou a realização desse projeto e para qual público-alvo? O que motivou, primeiramente, é porque eu gosto muito de teatro, de dança, e eu vejo que as pessoas têm um medo de química, um receio, já criou-se um tabu que química é difícil, então a gente tenta inovar aí, mudar a forma de passar a química para não ficar muito teórica, e ficar mais descontraída. Então, a forma de descontrair aí foi a ideia de fazer esse projeto, onde eu estaria envolvendo a arte com a química, para descontrair os alunos e fazerem com que eles quebrem esse medo aí. O público-alvo foram os alunos mesmo do ensino técnico, médio, e também a comunidade de um modo geral, para conhecer e querer se interessar por essa ciência. Qual a importância da combinação da química com a arte e quais os ganhos dessa combinação? A importância é basicamente o que eu falei anteriormente, que é o fato de você descontrair as pessoas. Normalmente, quando você descontrai, a pessoa já consegue entender mais do que se você falar de forma bem formal. Então, às vezes você está explicando uma matéria ali de maneira formal, o medo já faz a pessoa criar uma barreira e aí ele não consegue entender. E quando você descontrai, a pessoa entra naquela onda de descontração e já fica mais fácil, ele consegue quebrar várias barreiras, Então isso é muito importante, você ganha com isso, do aluno quebrar essa barreira e já perder o medo da química e querer saber mais, querer entender o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê de uma reação. Porque os alunos têm tanto medo da química e ela realmente, tradicionalmente, ela sempre foi rotulada como aquela disciplina que todos têm medo, ela não é a queridinha dos alunos, nem a química, nem a física, porque eles têm esse tabu. Como você enxerga isso, Eu acho que isso, assim, se a gente voltar bem atrás, a forma de como a química era passada, fez criar esse medo. Antigamente as pessoas pediam para que os alunos decorassem, decorassem elementos químicos, decorassem tabela periódica, fórmulas. Então o aluno já veio com essa ideia de que química é difícil, de que tem que decorar muito, e não via a contextualização, não se mostrava a contextualização. Então por isso criou-se o medo. Então, percebe-se também que é um processo interdisciplinar, não é verdade? Há também como associar a arte a outras disciplinas do mesmo gênero? Com certeza, A arte, ela pode entrar em qualquer disciplina, Eu acho que qualquer professor pode trabalhar de forma descontraída, usando teatro, usando dança, música, Pode estar entrando aí em todas as outras disciplinas. E as disciplinas, de um modo geral, Você pode integrar uma com a outra, Eu acho que nada existe sozinho, Tudo se casa. Então, tudo você pode estar interligando aí. A química, ela não é uma matéria totalmente teórica, não é isso? Ela também tem muita prática. E é essa, pelo que eu percebi, é essa prática que pode se atrelar à arte. Foi a parte prática mesmo que você conseguiu essa associação? A química, ela é totalmente prática, Eu digo sempre que não existe química se não tiver prática,
né? Só que isso nem sempre é possível, nem sempre é possível a gente estar demonstrando, né, fazendo aulas práticas. Se você pensar assim, de um modo geral, o país como um todo, ele não tem verbas, as escolas não têm materiais, né? Então é difícil o professor estar trabalhando a parte prática, mas ela é totalmente voltada, né, para experimentos, você mostrar ali só. É importante conhecer a teoria. Você não tem como entender a prática se você não entender a teoria, mas é importantíssimo que você veja a prática, né? E o que eu quis mostrar com o projeto foi isso. Eu quis mostrar, às vezes, mesmo sem o aluno entender o que está ocorrendo ali, mas só dele ver a beleza, ele já fica interessado, né, em querer entender. E eu tive essa experiência com muitos alunos, né, que passaram a gostar, passaram a se interessar, em querer saber o que está acontecendo em função de terem visto e convivido, né, com a prática aí no projeto. Então, durante esse trabalho, você percebeu esse envolvimento, eles se envolveram mais com a disciplina, houve maior interesse pela disciplina durante a aplicação desse projeto, é isso? Percebi. Uma das alunas que trabalhou comigo, uma das bolsistas, a Tainara, a princípio ela tinha muito medo e ela precisou participar de uma das peças, né? E ela tinha que mexer com substâncias, né, entre aspas, né, um pouco perigosas, e ela, no início, ela ficou com aquele receio, não queria pegar o papel, e depois, com o tempo, ela foi desenvolvendo tanto a prática da peça dela como outras. Ao final do projeto, um dia após o projeto, ela veio aqui e a gente foi no laboratório e ela quis repetir todos os experimentos que todos os estudantes fizeram. Todos eu vi que ela já entendia, ela já falava fórmulas da substância em função desse contato direto que ela teve, né, desse envolvimento. Quais os tipos de arte que mais foram envolvidos nesse projeto? Assim, artes visuais, artes cênicas, com o que mais você trabalhou nesse momento aí? Olha, eu quis mostrar ali na dança o envolvimento, né? Não sei se ficou claro, mas nas aberturas foi falado que na dança ocorrem reações químicas no corpo da gente. Eu quis mostrar as cores, né? Uma das reações no início de uma dança lá foi a produção de uma substância que tem uma cor muito forte, que é o amarelo, né? Substâncias que tinham coloração rosa. Então eu quis mostrar isso daí, as cores, né? O envolvimento da dança, mexer com as reações químicas do corpo. E foi isso. Você falando assim, dá até vontade de a gente voltar e rever a química, né? Uhum. Estudar novamente química, pela forma que você fala. Sempre foi assim? Você sempre teve esse gosto pela química? Como é que é o seu envolvimento e a sua história, sua história com a química? Eu conheci a química ainda no ensino fundamental e foi justamente numa aula prática, né? Numa aula onde eu pude visualizar cores e eu achei fantástico essa questão de mudança de cores, né? Você misturar uma substância, ela ficar de uma cor, você misturar uma outra, ela ficar de outra cor. Então isso me encantou. Então eu sempre quis mostrar isso, né? A beleza, que a química é muito linda, apesar de perigosa, né? Então assim, você sempre tem que ter a cautela, porque às vezes você vai no laboratório, você vê uma substância que é laranja, que tem um brilho, mas que nem sempre você pode manusear, que você pode pegar, em função de serem cancerígenas, né? Teve o fato lá do acidente de Goiânia, por exemplo, as pessoas pegaram uma substância que, passando no corpo, ficava fluorescente, né? Então a pessoa se encanta. Então tem que ver o risco, né? Mas, tirando os riscos, a química é muito bonita, muito bela. No dia a dia também estamos lidando com a química, não é isso? Assim como a física também. Como perceber quando nós estamos diante de um processo químico? Eu acho que, assim, tudo na vida é química. Não tem como você falar assim, isso não é química, né? Então, eu acho que em qualquer momento da sua vida, você pode ter certeza que está ocorrendo uma reação química, que você está visualizando uma coisa em função da química. E a química e a física, elas se casam também, né? Estão bem interligadas. Existe aí a disciplina físico-química, né, que é essa relação mesmo da química com a física. Em termos práticos, faça um paralelo para a gente sobre as suas aulas durante a realização do projeto e também o antes
E o depois, como você percebeu o processo de ensino-aprendizagem após a realização desse projeto? Bom, eu posso citar como exemplo um aluno que participou de uma peça teatral e que era um aluno regular, né, em termos assim, não tinha tanto interesse com a disciplina, mas após ele ter participado, ele ter feito o experimento, você já consegue ver assim o envolvimento, o interesse maior da pessoa com a matéria, em querer saber mais, né, em querer aprender mais ou conhecer sobre o assunto. Então a gente percebe isso daí. Fora outros alunos que me relataram, né, eu tive alunas que participaram representando elementos da tabela periódica, e aí elas passaram a entender melhor e passaram me falaram, né, agora a gente está sabendo quais são tais elementos, quais são os gases nobres, né, justamente por elas terem se envolvido aí no teatro. Então, acho que ajuda, você acaba aprendendo brincando, aprende sem ver. É verdade. E quanto à comunidade acadêmica, conte-nos assim também, na sua percepção, você percebe que chamou a atenção também de outros professores, outros profissionais, né, de outras áreas, em relação a esse projeto? Você acha que vai ficar um legado para outras experiências assim, também cabíveis? Bom, eu espero que fique, né? Apesar de ser um projeto muito dificultoso, né, de ser trabalhado. Eu tive momentos aqui de sair daqui do Instituto meia-noite, então não é um projeto tão fácil de fazer, né? E como não tem um auxílio, né, verba, então você acaba tendo mais dificuldade. Então, eu não sei se as pessoas teriam interesse, né, em função da carga horária, né, de tudo isso. Mas é um projeto importante. Mas eu acho que tinha que ter um apoio maior. Um apoio maior, né? Mas assim também pode ser que, talvez não como um projeto, mas também pegar ideia para trabalhar em sala de aula, né? Por exemplo, a matemática, trabalhar, né, com as cores, com a música. Sim, é muito importante. A própria física. Estamos finalizando a nossa entrevista com a professora Rita. Realmente foi um projeto inovador e foi muito gratificante também. Eu assisti, presenciei, foi muito gratificante para nós, como espectadores, imagino para os alunos participantes. Eu recomendo também esse processo interdisciplinar, né? Nós temos que evitar essa fragmentação das disciplinas, que é tradicionalmente, né, tão perpetuada. Nós temos que unir realmente as disciplinas. Eu penso que dá para fazer um trabalho muito bom mesmo, e a arte vem aí colaborar com tudo isso. A mensagem sua para toda a comunidade acadêmica? A mensagem que eu deixo é que todos tentem, né, trabalhar de forma interdisciplinar, trabalhar de forma descontraída, né, para que os alunos venham se interessar cada vez mais, não só por química, mas por outras disciplinas também, que eles tenham aí esse medo, né, e tem esse tabu aí. Agradecemos a participação da professora Rita, ela que ficará afastada da instituição por um período, né, que agora ela vai ter um bebê, então ela vai tirar a licença maternidade. Muito bom, né? Eu aproveito para agradecer a todos, né, a todos que participaram do evento, aos alunos, à comunidade de um modo geral, que veio, né, assistir, prestigiar o evento, né, e esperamos em breve, quem sabe, né, fazer um outro evento como esse, para que envolva mais alunos aí e desperte o interesse aí da comunidade de um modo geral. Então, ficamos por aqui com mais uma edição do IF Entrevista.